Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série Teologia Pentecostal, hoje é a quarta aula. Estamos juntos, para você que não conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, né? Compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Point, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber as dicas, novidades teológicas. Todas as segundas-feiras, às 19h30, nós temos as nossas lives. E você também pode se tornar um apoiador do nosso canal. Logo abaixo aqui nos comentários tem um link da descrição do Apoia-se. A partir de R$5 você pode apoiar o nosso canal, abençoar o nosso canal. Você fazendo isso, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, grupo dos apoiadores. E dentro em breve, quando nós batermos a meta financeira, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. E temos uma novidade também aqui no canal, em parceria com o pastor Neto Andrade, que tem curso de idiomas bíblicos, hebraico, grego, curso de teologia paulina, hermenêutica, exegese. Aqui abaixo também no link, nos comentários, tem um link desse curso. Se você clicar lá, você vai ver o valor do curso. Fizer esse curso, né, você vai ter acesso durante um ano a este curso, às aulas, às videoaulas. No final ainda tem um certificado. Você fazendo esse curso, você vai abençoar o nosso canal também, desta maneira, uma forma de você abençoar o nosso canal, ok? E dê o like, comente, compartilhe nos grupinhos aí, ajudando a engajar o canal, perfeito? Vamos lá, vamos falar sobre o desenvolvimento da teologia das Assembleias de Deus, né? Ali no início do século XX, nós estamos estudando o clássico, né? Teologia sistemática de Stanley Horton, uma perspectiva pentecostal. Ele diz assim: quando o Concílio Geral titulado, ou melhor, quando o Concílio Geral, título abreviado do Concílio Geral das Assembleias de Deus, veio a existir em Hot Springs, estado de Arkansas, em abril de 1914, já havia entre os participantes um consenso doutrinário edificado nas verdades históricas da fé, juntamente com os temas da santidade wesleyana e de Keswick. Diante de uma pergunta sobre as crenças desses pentecostais, N. Bell, membro do executivo e primeiro presidente-geral, posteriormente chamado superintendente-geral, assim começou a sua resposta. Abre aspas. Essas assembleias opõem-se a toda a alta crítica radical da Bíblia, a todo o modernismo, a toda a incredulidade na igreja e a filiação a ela de pessoas não salvas, cheias de pecado e do mundanismo. Acreditam em todas as verdades bíblicas genuínas sustentadas por todas as igrejas verdadeiramente evangélicas. Fecha aspas. Então note, né? Eu sou um pentecostal, mas eu não sou da Assembleia de Deus, mas todos nós entendemos e sabemos, né, que a maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, todo mundo sabe disso, é uma igreja, né, no geral, uma igreja, né, séria, uma igreja de Deus, pessoas, homens e mulheres de Deus, um povo realmente que deve ser respeitado. E as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, da mesma maneira que como começou aqui no Brasil, as Assembleias de Deus americanas, elas também iniciaram esse movimento nessa crença pentecostal e na crença de que deveria refutar, rejeitar toda a alta crítica. Não sei se você sabe, meu irmão, minha irmã, que dentro da academia existe a chamada alta crítica e a baixa crítica. A alta crítica é toda a tentativa de teólogos, eruditos, de desconstruir as escrituras sagradas com seus métodos críticos, né? Introduzindo o liberalismo, o racionalismo, introduzindo o antissobrenaturalismo, né? Dentro dos estudos bíblicos, né? Em outras palavras, refutando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira, não é inerrante, é só mais um livro como se fosse um livro qualquer de história. Então é essa alta crítica. Mas a baixa crítica é composta de estudiosos conservadores que rejeitam, né, todos os pressupostos da alta crítica. Então, quando você ouve essa expressão, fulano é um estudioso da baixa crítica, não significa que ele está criticando a Bíblia, não. Baixa crítica pelo fato dele defender a palavra. Ele defende, ele é conservador, ok? Somente os eruditos da alta crítica, geralmente são teólogos liberais, que criticam, tentando minar ali as principais doutrinas da fé cristã, ok? Então, vemos aqui que as Assembleias de Deus, o movimento pentecostal norte-americano no início do século XX, começou com essa base de refutar e rejeitar toda a
alta crítica, todo modernismo, tudo pressuposto de incredulidade racional. Muito bem. Mas assim, mesmo assim, o primeiro concílio geral ainda não tinha sido convocado para escrever um novo credo ou a deitar os alicerces da nova denominação. Pelo contrário, os delegados meramente adotaram o preâmbulo de resolução sobre a Constituição proposto, retratando seus interesses e que continha o teor de vários artigos de fé importantes. Da mesma forma que outros pentecostais, os membros das Assembleias de Deus foram caracterizados por 5 valores implícitos: a experiência pessoal, a comunicação oral, também refletida nos testemunhos, revistas e livretes da igreja, na literatura da escola dominical, nos panfletos e nos folhetos evangelísticos. A espontaneidade, o repúdio ao mundanismo e a autoridade das escrituras. Todos esses valores podem ser observados nos conceitos da liderança, do modo de vida, da adoração e da literatura religiosa. Tais valores definem boa parte da natureza incomparável do pentecostalismo e explicam por que pouca ênfase tem sido empregada no tratamento acadêmico da teologia. Isso é fato até hoje, né? Há um conceito, né, geral, assim, um estereótipo visto até mesmo por não crente, de que os cristãos pentecostais são mais fervorosos, são mais fanáticos do que aqueles cristãos que não são pentecostais. Seriam mais mundanos, mais lights, seriam mais assim abertos, não seriam tão fanáticos, né? Esse conceito existe até hoje. De fato, por isso que isso mudou, tem mudado, né? Até pouco tempo, né, entendia-se que a academia, né, os estudos acadêmicos, eruditos, né, o povo pentecostal sempre teve muita resistência. Até hoje, né? Alguns anos atrás aqui, uns 5 anos atrás, nós implantamos aqui um curso básico em teologia aqui na igreja. Aí eu falei com a irmã, e a irmã vai fazer o curso básico de teologia? Eu falei com uma irmã. A irmã falou assim, não sei, tô pensando. E a mãe dela pertencia, né, se dizia ser da Assembleia de Deus. Aí ela falou assim, eu tô esperando minha mãe, convidei minha mãe para fazer. Mas assim, eu estaria mais empolgado se ela viesse a fazer. Mas ela disse que o crente não precisa de teologia não, que ele tem que ir para o monte só. Então esse conceito existe muito ainda, mas tem mudado, né? Muitos pentecostais, obviamente a maioria composta de assembleanos, muitos irmãos têm se interessado à erudição bíblica. Hoje temos pastores como, né, nosso querido Ezequiel Soares, Silas Daniel, são pastores assembleanos e tem uma nova geração também aí, e outros mais, né, que têm demonstrado um grande apreço pela erudição, têm escrito livros, têm promovido a erudição bíblica entre os pentecostais. Isso é maravilhoso, né? E demais aqui. Editores e escritores vêm produzindo revistas, livros, opúsculos, folhetos e currículos da escola dominical para ajudarem no amadurecimento dos cristãos. Eles têm ilustrado também a vida vitoriosa da comunidade pentecostal através do registro de milhares de testemunhos, orações atendidas, outras curas físicas, expulsões de demônios, etc. Desde o início, o desafio de conservar a obra do Espírito tem consumido energias substanciais. Sua literatura, por esse motivo, exibe uma orientação leiga, mas orientada por autores que estudaram em faculdades e institutos bíblicos, né? Graças a Deus a gente vê hoje em dia uma vasta gama de institutos, de seminários. Claro que alguns não são fundo de quintal, fraquíssimos. Eu já conheci seminários desse viés pentecostal extremamente fracos, professores despreparados, que não têm conhecimento teológico, muito fraco, impressionante isso. Mas no Rio de Janeiro, tá? Aqui eu tô falando nos rincões do Brasil, norte, nordeste, onde não tem nem internet, não tem nada disso. Tô falando aqui no Rio de Janeiro. Mas isso, como falo, não afirmo, tem mudado. Aos poucos, né? Tem mudado. A preservação da doutrina até o ano de 1950. Isso no contexto, né? Os autores são americanos, estão no contexto americano, mas é óbvio que aqui no Brasil também caminhou de maneira similar, né? Diz o seguinte: quando a questão da unicidade ameaçou dividir o Concílio Geral na sua convenção de 1916,
Lembra-se, na última aula nós falamos sobre essa heresia unicista, unicidade, né? Começou ali a haver alguns falsos ensinamentos no início do movimento pentecostal. Mas veja a última aula, você vai entender. Quanto à questão dessa unicidade, dessa heresia, começou a dividir o Conselho Geral na sua convenção de 1916, os líderes da igreja dispuseram-se a deixar de lado as opiniões definidas em Hot Springs e assim estabeleceram limites doutrinários para proteger a integridade da igreja e o bem-estar dos santos. Vários ministros de destaque, dirigidos por Daniel Kerr, esboçaram a Declaração das Verdades Fundamentais, que contém uma longa seção sustentando o conceito ortodoxo da Trindade. Essa heresia unicista, ela atacava a Trindade, desprezava o Pai e o Filho e só focava no, melhor dizendo, ela desprezava o Pai e o Espírito e focava apenas no Filho, ok? A Declaração das Verdades Fundamentais não pretende ser um credo para a igreja, nem uma base para a comunhão entre os cristãos, mas somente uma base de união para o ministério. A fraseologia empregada numa declaração como esta não é inspirada nem reivindica tal, mas a verdade exposta é considerada indispensável para o ministério do Evangelho integral. Embora não contenha toda a verdade bíblica, atende ela às nossas necessidades no tocante às doutrinas fundamentais. Subsequentemente, os ministros da unicidade deixaram o concílio de uma só vez. Claro, né? Eles não queriam, eles entendiam que a doutrina trinitariana, como nós cremos ortodoxamente, dentro da ortodoxia, eles rejeitavam, né? Então eles não permaneceram. Tiveram que deixar, né? Logo vai haver essas rupturas, sempre tem, irmãos, infelizmente. Sempre todo movimento vai chegar um momento que alguém vai discordar, vai haver um cisma, todo movimento que cresce, e o pentecostal não foi diferente. Não é porque os pentecostais são fervorosos, os crentes buscam ser cheios do Espírito Santo, que ainda a questão do homem, né, das vaidades, elas não surjam, as discordâncias não apareçam. Isso é fato, infelizmente. Mas aqui, ao contrário da explanação exaustiva da Trindade, outros temas como cura divina, batismo do Espírito Santo, são notavelmente sucintos, a despeito do seu caráter distinto. Tal fato coaduna-se com o ímpeto que está por trás de documentos desse tipo. Todas as declarações e forma de credo surgem da controvérsia e ressaltam usualmente os ensinos específicos, assuntos de contenda. As declarações das verdades fundamentais, portanto, servem como arcabouço doutrinário para o crescimento da vida e do ministério cristãos. Não pretendia originalmente ser um esboço para uma teologia sistemática coesiva. Haja vista que a seção intitulada A Queda do Homem menciona naturalmente que toda a raça humana caiu no pecado. Ao mesmo tempo, porém, permite ao leitor certa liberdade para determinar o significado do pecado original e a forma da sua transmissão de geração em geração, que é outra dentro do cristianismo no geral, não somente dentro do pentecostalismo, que é outra doutrina ainda que é motivo de polêmica e debate. Que doutrina, pastor? A doutrina da transmissão do pecado. Como é que ele se dá? Né? Através da transmissão, né? do homem. Né? Eu gero uma pessoa e assim como os meus antepassados geraram o pecado para mim, né? Eu herdei o pecado dessa maneira, através da transmissão humana mesmo, sexual mesmo, a pessoa herda também no seu DNA. Há essa polêmica, outros entendem que é de forma diferente, tem um contexto a doutrina, a perspectiva federal, né, que entende que Adão é o cabeça da humanidade, portanto o pecado teria sido transmitido de maneira espiritual a toda a humanidade, por Adão ter sido o primeiro homem, é chamada doutrina do federalismo. Enfim, essas questões aqui, da origem do pecado, que gera polêmica, existem alguns pastores que discordam dessa questão. A gente vai estudar com mais detalhes quando a gente chegar nessa parte de hamartiologia sobre o pecado. Okay? Mas aqui, nos anos que se seguiram, várias abordagens já ajudaram na preservação da doutrina. Várias razões motivaram tais esforços. Primeiro, os cristãos devem progredir no viver cheio do Espírito Santo a fim de valorizar sua eficácia como testemunhas de Cristo. Quando a Comissão Executiva reconheceu o perigo das anotações antipentecostais da Bíblia de referência de Scofield, proibiu-se a sua propaganda no Pentecost Evangel durante 2 anos, antes que os seus membros se deixassem convencer
de que os comentários edificantes da obra pesavam mais que aqueles. Não é de admirar que a casa publicadora da denominação em Springfield, Missouri, haja produzido uma variedade considerável de livros populares com temas doutrinários, além de materiais para a escola dominical. Exemplos: The Phenomenon of Pentecost, de 1931, de Donald Gee, e Rivers of Live Water, né? Rio de Água Viva, né? Sem data, de Stanley Froschen, e Healing from Heaven, de 1906, de Lillian Yeomans. Alice Reynolds Flowers, uma das fundadoras da Assembleia de Deus, começou a escrever lições para a escola dominical nas páginas do Christian Evangel, posteriormente chamado Pentecostal Evangel. Evangelho, né? Evangelismo pentecostal. No decorrer do tempo, as valiosas oportunidades para o treinamento de obreiros oferecidas pelas escolas dominicais começaram a chamar a atenção. Um livro-texto sobre os princípios da interpretação bíblica surgiu em 1938, na forma de uma tradução feita por P.C. Nelson, intitulada Hermenêutica. A obra, de autoria de Eric Lound, fora publicada originalmente pela Southwestern Press, afiliada no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Enid, Oklahoma. Os que não podiam frequentar institutos bíblicos estudavam o plano da salvação por meio do ministério de evangelistas itinerantes que traziam seus nomes, às vezes com 10 metros de largura, gráficos dispensacionais, e os dependuravam na parede, atravessando a plataforma da igreja para que o assunto fosse devidamente explanado. O evangelista, segurando o indicador, guiava o auditório através dos 7 períodos dispensacionais da redenção divina, explicando as verdades bíblicas desde a era da inocência, no Jardim do Éden, até o milênio. Entre os que produziram tais materiais, Phineas Jennings Dake era provavelmente o pentecostal mais conhecido. De fato, suas muitas publicações, inclusive a apostila de livros e posteriormente Dake's Another Reference Bible, vem ajudando a moldar a teologia de muitos pentecostais. Pois é, nós temos em português essa Bíblia, né? A Bíblia de referência do o nome dele é Jennings Dake, né? A famosa Bíblia Dake, que eu digo aqui para você que é uma Bíblia tanto quanto controversa. Ele foi um pentecostal, sim, pré-tribulacionista, como a maioria dos pentecostais, dispensacionalista, como a maioria dos pentecostais. Contudo, ele tinha umas posições um tanto quanto estranhas, uma inclinação para a teologia da prosperidade muito forte. Ele cria numa raça pré-adâmica. Ele entendia que antes de Adão houve outra raça de humanoides, assim, podemos dizer assim, umas doutrinas estranhas. Então, a Bíblia de Estudo Dake é uma Bíblia que para você ler, eu tenho, né? Você pode ter sem problema, mas você precisa ser uma pessoa baseada, muito consolidada nas escrituras, para você saber filtrar quando ele fizer algum comentário ali muito estranho às Sagradas Escrituras. Tanto é que no Brasil a CPAD, não sei se você sabe disso, ela lançou alguns anos atrás e lançou essa Bíblia Dake. Houve uma enxurrada de censuras, de críticas no Brasil todo, de muitos pastores, muitos estudantes, e foi feita uma reavaliação e percebeu que tinha algumas posições estranhas e a CPD deixou de publicar esta obra. Hoje quem publica é a editora Atos, uma editora lá de Minas Gerais. Mas assim, é uma Bíblia interessante, com muito conteúdo, mas como todo teólogo tem as suas idiosincrasias, suas doideiras, a gente tem que filtrar e peneirar. Né? Mas aqui, relatos romanceados foram escritos por Elizabeth Baker, entre outros autores. Chronicles of Faith Life, edição de 1926, e Visions Beyond the Veil, Visions Beyond the Veil, de Robert Cumming. Gethsemane, escrito em 44, e Alice Reynolds Flowers, Love Overflowering, de 1928. A poesia também foi adotada como meio de comunicação para se compartilhar as verdades espirituais. Entre os poetas mais conhecidos achava-se Alice Reynolds Flower e John Wright Follett. Os compositores de hinos e cânticos ajudaram, como só acontecia, a transmitir as doutrinas pentecostais. Entre os muitos favoritos, as congregações eram abençoadas pelos cânticos de Herbert Buffon, tais como A Beleza de Cristo e Vou até o Fim. Os cânticos dos pentecostais afro-americanos da unicidade também fizeram-se bastante apreciados, especialmente os de Toro Harris, Tudo que emociona minha alma é Jesus. E a canção Com Mais Abundância e a canção Ele Breve Virá,
e do bispo Garfield Haywood, Jesus, o Filho de Deus, e a canção Vejo Fluir o Sangue Carmesim. Certo? Então é interessante isso, né? Ele destaca aqui o início do movimento pentecostal, na segunda década de 20, década de 30, né? Os meios pelos quais a palavra de Deus foi sendo propagada dentro do movimento pentecostal, através da poesia, através de livros, através de hinos, assim como hoje, né? E hoje nós também temos as peças teatrais, que também muitos grupos têm sido levantados por Deus para transmitir a palavra de Deus através de filmes, né? Das artes cênicas, teatro, filmes evangélicos, e isso tem sido bênção para nós. Então a gente continua na próxima aula. Dê o like, comente, Deus te abençoe e até a próxima.